Então vamos abrir em Hebreus 11, né? Nós não terminamos ainda. Então Hebreus 11, versículos 1 a 3, eu vou ler. Ora, a fé é certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então vamos recapitular. Então uma das coisas que nós temos que aprender, você já sabe bem isso, é que a fé não tem nada a ver com o meu mundo emocional. Fé não é um sentimento positivo, não é um sentimento de alegria, né? As pessoas, quando elas querem um relacionamento com Deus, elas sempre buscam uma emoção, elas querem sentir coisas. A nossa vida emocional é muito importante para o homem natural. O homem é controlado por aquilo que sente, né? E nós temos os 5 sentidos que trazem informações e sentimentos que vêm de fora. E quando se trata de Deus, nós queremos ser assim também com Deus, sentir coisas, não é? Sentir isso, sentir aquilo. É um grande perigo, porque Deus não é uma emoção. Fé não é uma emoção. Eu posso estar cantando uma música bonita que fala de Deus, me emocionar até chorar. Mas isso não quer dizer que eu estou crendo. Eu só estou emocionado por aquilo que eu estou cantando, por aquilo que eu estou sentindo. Aí amanhã eu acordo sem nenhum sentimento bom, parece que Deus me abandonou, parece que Deus me largou, que eu não tenho mais fé. Então fé não é uma emoção. Então você desconfie muito das coisas boas que você sente. Porque a gente pensa assim, ó, se eu sinto uma coisa ruim é o diabo. Se eu sinto uma coisa boa é Deus. A gente avalia assim. Mas não é nenhuma nem outra. Tem sentimentos bons que são enganosos. Quantas pessoas nesses anos de fé que eu ouvi dizer e fazer coisas assim, olha, Deus falou comigo, eu senti isso, isso e aquilo. Mas quando você olha para ele, você via o quê? Que era uma emoção. Aquilo não era a voz de Deus, era um sentimento que ele teve num determinado momento. E ele punha a vida dele naquilo. E se empenhava, depois de um tempo dava tudo errado. E ele caía em situações difíceis, porque ele seguiu só um sentimento. Então Deus não fala por emoções. Deus fala pela palavra escrita. Então, tem emoções boas que eu posso ter, não é ruim tê-las, mas eu preciso avaliar o quê? Está de acordo com a palavra de Deus? Porque nós podemos criar um culto numa emoção grande, a gente põe muita música bonita e faz todo mundo se agitar e bater palma e criar um ambiente emocional que alguém pode até chorar num ambiente desse e confundir as coisas, né? Hoje em dia a igreja evangélica, ela criou tudo que emociona. Se você vê certos cultos, tem gente que dança na frente, tem cantores, tem aquele, é um verdadeiro show de música que causa muitas emoções, aquelas moças dançando de branco, aquelas coisas lindas, né? É tudo muito bonito, mas o quanto de todas essas emoções que isso faz aflorar vem de Deus. Muitas vezes é uma grande emoção que foi despertada, mas não passou de uma emoção. Então vai se criando um monte de crente emocional, gente que vive atrás, eu quero sentir, sentir, sentir. Aí vira um monte de Tomé, né? Chegaram para Tomé e falaram assim: Tomé, nós vimos o Senhor ressuscitado. Ele falou: se eu não tocar em Tomé, não pôr a mão no lado dele, eu não ver, né? Se eu não tocar em Jesus, não pôr a mão no lado dele e ver com os meus próprios olhos, eu não crerei. Então a primeira coisa que Jesus fez quando apareceu: vem aqui, Tomé, põe a tua mão aqui, olha que sou eu mesmo, não seja incrédulo. Então o incrédulo é aquele que precisa ver, tocar, para dar crédito a alguma coisa. E a fé não é isso. Então desconfie dos sentimentos bons. Mesmo que aqui na igreja
um determinado louvor, você chore. Pode chorar, não tem problema nenhum. Pode se emocionar, a tua alma vai até dar um descarrego nela, né? Mas não confunda, você não está crendo, você só está emocionado. Nada mais que isso. Não tome atitudes na emoção inflamada, porque às vezes você vai tomar atitudes que amanhã não vai conseguir cumprir. Eu lembro que no passado, quantas vezes eu me emocionava, eu falava, Deus, vou te seguir até o fim da vida, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí no dia seguinte já estava tudo ruim, não fazia nada do que eu tinha prometido. Já prometeu fazer coisas para Deus e não fez? Muitas, né? Pela emoção a gente promete tudo. Então, o que é a fé? A fé eu posso estar me sentindo mal, me sentindo até depressivo. Mas lá dentro no meu espírito eu tenho uma profunda convicção de que aquela palavra, que aquilo que está escrito é verdade. Eu posso acordar um dia, vamos supor que você acorde um dia, está aquela chuva lá fora, aquele céu negro, você sai da cama, a primeira coisa que você faz, bate o dedinho bem forte no pé da cama, dá aquele grito de dor, chega para tomar um banho, abre a chuveira e não tem água, né? Tudo mal, né? Mas lá dentro de você tem uma convicção de que aquilo que está escrito, ela é verdade. Então, demora muitos anos para você tirar o crente do emocionalismo e levar o crente a uma maturidade de fé. Leva muitos anos. Porque tem igreja que é pura emoção. A pessoa fica gritando, é só emoção, nada mais. Posso brincar? Aquela irmã entra na igreja com a cara assim, aquela irmã. Daqui a pouco ela está lá e começa assim. Daqui a pouco ela já está, né? Pura emoção. Pura emoção. Ela vai falar que aquilo é o Espírito Santo, não é pura emoção. Vocês estão entendendo? Eu posso emocionar você, bate palma, grita e tal. A gente até faz um pouco isso. Tem culto que é pura emoção em ação, não é fé, é emoção. Então, avalie essas coisas. Então, pastor, eu vou ser frio. Aquele que se emociona, aquele que fica bravo, assim, isso aí é gelado, não é pentecostal. Engano. Engano. Você pode estar, às vezes, parado numa fé tão poderosa. Aquele que está gritando, rodando, está numa incredulidade, só está emocionado. Então, leva anos para você tirar a pessoa da emoção e levá-la a uma maturidade de fé. Uma pessoa equilibrada, que não anda mais por emoção, por sentimento. Entende? Ela se torna tão madura nas suas convicções. Leva anos, porque quando a gente começa, a gente é pura emoção. Quer sentir, fica nisso muitos anos. Tem uns que estão há 20 anos nesse sentimento. Na hora de crer, que enfrenta a dificuldade, a luta, ele não crê em nada, ele se desespera. Por quê? Porque ele só viveu na emoção, ele nunca teve convicção da palavra dentro do coração dele. Então, como é que a fé vem? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a fé, ela vem a mim pelo conhecimento da verdade, isso me traz uma profunda convicção. Então, como que aquele pessoal lá, Sadraque, Mesaque e Abidinego, o rei falou, vocês não se dobraram diante da estátua, aqueça a fornalha mais 7 vezes, eu vou dar mais uma chance para vocês, e vocês, quando eu tocar os pífaros, as trombetas, vocês vão se ajoelhar. E eles falaram que não iriam se ajoelhar. Então eles sabiam que iam parar dentro da fornalha e iriam morrer queimados na fornalha. O que deu força para eles não se ajoelhar diante da imagem? Eles estavam se sentindo mal, correndo risco de vida. Mas lá dentro daqueles homens do Velho Testamento, que não tinham o conhecimento que nós temos, eles tinham uma convicção em Deus. Então eles falaram o quê? Se o nosso Deus quiser nos livrar, nos livre. Se não, não nos livre. Mas nós não vamos nos dobrar diante da imagem. E não se dobraram, foram jogados na fornalha e apareceu o 4º homem. Você está entendendo? A verdadeira fé é provada na maior adversidade da tua vida, se você crê ou não. Porque quando a coisa some todas as emoções e vem um grande combate, é que você vai ver se você crê.
Porque se não crer, você vai esmorecer, vai negar Jesus, vai fazer que nem Pedro, negar Jesus diante de uma empregada, de uma serva, né? Ele, na emoção dele, ele falou assim: ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. Aquela coisa, né? Aquele ímpeto. Jesus falou para ele: Pedro, antes que cante o galo, você vai me negar 3 vezes. Ele saiu de lá dizendo assim: ó, essa Jesus errou. Deve ter pensado isso. Mas, quando ele negou 3 vezes, cantou o galo, ele lembrou-se e ele chorou amargamente. Então está bem claro isso. Agora outra coisa. O que é viver pela fé? Não sou eu que elaboro as coisas para viver pela fé no que eu elaborei. Então nós vemos uma fé hoje assim, a pessoa cria um monte de coisa na cabeça dela, chama todo mundo e fala: ó, creia nisso. Então a pessoa pensa que viver na fé é crer nas coisas que ela inventou. Então o que é viver pela fé? Primeiro Deus me dá uma revelação, um ensino. Depois eu vou viver pela fé naquela informação de Deus. Não é eu fazer um projeto. Vou fazer um projeto. Aí chego diante de Deus: Deus, em nome de Jesus, agora eu vou crer, estou vivendo pela fé, o Senhor vai cumprir esse projeto. De onde partiu o projeto? Dos seus sentimentos. Isso não é viver pela fé. Viver pela fé é o seguinte: Deus se revela a mim, me dá uma direção. Não é o meu projeto. A fé, ela tem origem em Deus, não é no que eu elaborei. Então, quando eu compreendo certas coisas de Deus que me foi revelado, agora eu vou viver pela fé que esse conhecimento me causou. Eu não vou criar um caminho próprio para acreditar. Então, hoje em dia você vê muita fé, questão de fé sendo pregada, as pessoas criam coisas, inventam coisas, elaboram coisas, apresentam para a igreja e quer levar o povo a viver pela fé naquilo que nem por Deus foi revelado. Então vamos lá, nós lemos aqui, vamos ver o caso de Noé aqui, versículo 7 do capítulo 11. Aqui está dando os exemplos das pessoas do Antigo Testamento que acreditaram. Olha lá: pela fé Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. A pergunta é essa: foi Noé que elaborou a construção da arca? Não. Noé teve alguma coisa a ver com o fim do mundo daquele tempo? Não, ele nem sabia que Deus ia fazer isso. Mas como ele era um homem que temia a Deus, Deus veio para ele e revelou o plano de Deus para ele. Olha, Noé, eu vou destruir o mundo todo com água. Agora eu vou te dar uma direção. Faz uma arca, e quando você terminar essa arca e entrar nela, vai acontecer isso. Não foi Noé que bolou: vou construir uma arca, Deus vai abençoar. Não foi Noé que descobriu: olha, o mundo vai acabar. Deus vem a ele e se revela, e dá um projeto para ele. Ele ouve a voz de Deus, crê no que Deus mandou ele fazer, e vai viver pela fé na informação que ele teve de Deus. Isso é viver pela fé. Vocês estão entendendo a diferença ou não? Então, antes de Noé fazer o que Deus queria, Deus vem, comunica a ele o plano, mostra para ele o que Deus quer. Ele recebe a informação e ele vai viver pela fé naquilo que Deus prometeu que vai fazer. Agora, Noé não criou um mundo imaginário para crer. Ele não criou um projeto de arca para fazer. Não foi ele próprio que tomou uma iniciativa para se preservar da condenação do mundo. Ele teve revelação de Deus. Depois que ele teve a informação, a fé brotou. Então vou viver pela fé naquela palavra de Deus que me ensinou, que me mostrou. Isso é viver pela fé. Agora, não sou eu criando um monte de coisa na minha mente, de acordo com as necessidades, e pondo diante de Deus e falando: eu sou uma pessoa de fé, estou vivendo pela fé nos meus projetos, e encaixei Deus nisso. Isso não é a verdadeira fé. Então, o que mais você vê pela televisão hoje é essa fé falsa. O pastor, o líder cria uma coisa, inventa lá um objeto orado, uma gruta, uma porta, uma rosa que vai dar, um óleo. Então vem aqui, você ama a tua família? Amo. Então vem aqui interceder pela tua família, e eu vou te dar aqui um óleo que vai guardar a tua casa. Isso ele criou na cabeça dele para atrair as pessoas. Isso não é a verdadeira fé.
Isso ele que fez um plano para atrair a pessoa, para convidar ele a vir na igreja, para interceder para a família, e ele vai dar um óleo que promete libertar a casa da pessoa. Mas onde está escrito isso na Bíblia? Não está. Ele criou uma coisa para as pessoas crerem. Então elas vêm crendo naquilo que ele falou. Você está entendendo isso ou não? Então, se você vive pela fé, você não vive por invenções. Primeiro você tem a informação da Bíblia. Então aí você vai viver pela fé em cima daquilo que Deus te revelou. Por exemplo, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus me falou isso, falou para você. O que é viver pela fé? Olha, eu recebo essa palavra, creio nela e tenho a minha vida em cima dela, vivendo pela fé nessa informação de Deus. A Bíblia diz agora, pois nenhuma condenação existe para quem está em Cristo Jesus. É Deus falando, não sou eu. Não foi eu que elaborei esse versículo, então eu tenho a informação. Agora, como eu vou viver pela fé? Viver pela fé em cima dessa informação que Deus me deu. Isso é viver pela fé. É isso que vai criar um milagre na minha vida. Agora, não é crer em coisas que as igrejas fazem para você correr atrás. Está bem claro isso na tua mente? Então, eu tenho que estar fundamentado na palavra, andando pela fé nas Escrituras. Então a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então eu recebo essa informação. Então eu posso crer, eu sou uma nova criação. Está escrito, eu vou ter a fé verdadeira no que está escrito. Não é que um pastor inventou isso e propôs para mim acreditar. Então está cheio de gente crendo em coisas que os pastores criam, que eles inventam, que eles fazem para atrair as pessoas na igreja. E a televisão é um negócio farto. Esses programas de televisão, a maioria que está ali, eles inventam cada coisa. Entende? Para atrair aquela multidão, ali está o engano que não é a verdadeira fé. Você tem que prestar muita atenção quando eles vêm com essa proposta. Então, como é que eu ando pela fé? Não sou eu que crio o projeto. Não sou eu que elaboro as coisas e incluo Deus nisso. Não. Deus me dá a informação da palavra, do que Ele quer, do projeto dele. Eu recebo, creio e vou viver pela fé em cima daquilo que Ele me mostrou. Mostrou o Evangelho para você? Então, viva pela fé no Evangelho. Não desvia disso. Não desvia, não seja atraído para outra coisa, não perca isso de vista. Isso é você andar pela fé. Agora, eu estou querendo comprar um prédio, aí eu chego, Deus, em nome de Jesus eu vou comprar um prédio, eu estou crendo, Deus não falou nada comigo, sou eu que quero comprar o prédio. Então eu incluo Deus na minha vida e falo, estou vendo pela fé que Ele vai me dar o prédio. Mas Deus não falou nada comigo, sou eu que quero isso. E acho que isso é viver pela fé, não, isso é viver pelo meu desejo. Eu quero crer em Deus numa coisa que me favorece, que me interessa. Está bem claro isso? A vontade de Deus para Jesus era que Ele fosse para a cruz, que Ele sofresse. Deus elaborou isso para Ele. Então Jesus viveu em submissão até ir para a cruz e morrer. Era coisa triste para Ele. Mas era o que Deus queria. Se Deus quer de nós uma coisa que nos desagrade, não é? Uma coisa que nos desagrade. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Como é terrível você negar-se a si mesmo, não é verdade? Como é terrível a esposa negar-se a si mesmo diante do marido, ser favorável a ele. Como é difícil o marido negar-se a si mesmo, ser favorável à esposa. Os filhos negar-se a si mesmo, ser obediente aos pais. Ninguém quer. A Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros. Como é difícil suportar um irmão chato na igreja. Não é difícil? Que cria confusão. Como é difícil, nós temos uma dificuldade, mas está escrito para suportar. Então a gente vê o seguinte, isso às vezes tem certas coisas na palavra que nos causa inquietação e tira a nossa tranquilidade. Isso a gente não gosta. Então eu quero crer só naquilo que
me interessa, que me abençoa, que eu quero sugar de Deus as minhas coisas, e eu falo que estou vivendo pela fé. Não está vivendo pela fé, meus irmãos. Você está vivendo por uma fé falsa, humana, uma fé que só vê Deus por interesse. Não, só vê Deus para extrair de Deus o que te interessa. Está pouco preocupado com aquilo que Deus quer de você. Está bem claro isso? Então vamos em frente, vamos ver outro caso aqui, ó. Vamos ver o caso de Moisés, versículo 24. Pela fé Moisés, já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que o tesouro do Egito, porque contemplava o galardão. Então, Moisés ia ser um faraó, um sucessor de Faraó. Ele estudou toda a ciência egípcia, era um homem inteligentíssimo. Mas chegou um tempo na vida dele que ele sabia que ele fazia parte daquele povo escravo. Então o que ele fez? Ele teve uma decisão, largar tudo e até sofrer com aquele povo escravo. Porque ele creu. Vocês estão entendendo isso? Quem gostaria de largar tudo hoje? Hoje em dia a pregação que você ouve é que você tem que ser cabeça e não canto, você tem que ter tudo. É o contrário. Quem largaria tudo numa posição de Moisés para se unir a um povo pobre, escravo e sofrer? Só quem tinha uma informação de Deus, entendia a voz de Deus, não é? E se submeteu, lhe custando muita coisa, perdendo muita coisa. Continua a leitura. Pela fé abandonou o Egito, versículo 27, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Olha a Páscoa, pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o mar vermelho como terra seca, tentando os egípcios foram tragados. Então não foi Moisés que inventou a Páscoa. Foi Deus que chegou para Moisés e falou: Moisés, no 10º dia do mês e tal, você vai pegar um cordeiro, você vai matar, vai vir a 10ª praga, todo primogênito do Egito vai morrer, desde os animais, mas você pega esse cordeiro, passa o sangue nos umbrais das portas, come o cordeiro lá dentro com roupa de viagem, a casa que tiver a marca do sangue, não vai haver mal nenhum nessa casa. Não foi Moisés que criou isso. Não foi Moisés que fez esse projeto de livramento, que criou a Páscoa e pôs Deus no negócio. Não. Foi Deus que orientou o que eles tinham que fazer, como eles seriam protegidos e como eles seriam libertos. Então Moisés celebrou a Páscoa, crendo na orientação de Deus. Atravessou o rio porque Deus falou o que para ele? Não foi ele que, por conta própria, levantou o cajado para o mar se abrir. Não. Deus falou: Moisés, levanta o cajado e abre. Então, primeiro vem a informação de Deus, depois eu creio e obedeço essa palavra. Isso é viver pela fé. Não foi Moisés que inventou a Páscoa, não foi Moisés que inventou abrir o mar, foi Deus que foi trazendo informação, ele foi crendo e vivendo pela fé e a coisa foi acontecendo. Está claro isso na sua mente? Então, não vamos inventar coisa e pôr Deus no negócio. Conheça a palavra, você vai viver pela fé nas Escrituras. Se a Escritura não promete certas coisas, não fica dizendo que vai ser assim. Se ela não fala de certas coisas, não entra no meio disso. Se ela não manda você fazer certas coisas, ainda que eu um dia venha mandar você fazer, não faça. Você não está na fé, você está entrando no engano. Você está entrando no engano. Então você tem, por isso que o conhecimento da palavra é a tua proteção. É o que vai te guardar de todo engano. Teu conhecimento da verdade vai te guardar de todo engano. Continuando. Vamos ler versículo 30. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas 7 dias. Ele está dando exemplo do pessoal do Velho Testamento. Para quem foi escrita essa carta? Aos hebreus. Quem eram os hebreus? Os judeus. Então, foi de Josué, ele que imaginou: não, vamos rodear a cidade, vou fazer uma campanha. 7 rodeios da cidade. Não, ele não criou nada disso. Foi Deus que veio e falou para ele fazer.
E ele fez e a muralha caiu. Depois Deus nunca mais mandou ninguém rodear a muralha. Ele só fez uma vez isso, lá em Josué capítulo 6. Mas aí chega alguém hoje e fala assim, ó, Deus me revelou que tem que fazer a campanha das muralhas. Vocês estão entendendo? Vamos rodear aqui a cadeira como se fosse a muralha e ficar rodeando dentro da igreja. Eu quero que você pense nisso. Aí o cara cria isso na cabeça dele. O Novo Testamento inteirinho, só aqui que fala que eles rodearam a muralha pela fé. Então cria uma campanha, rodear a muralha. Primeiro ele vai pôr a muralha na tua cabeça. Ó. Vamos derrubar a muralha. Então para derrubar ela está de pé, está na tua vida. Você já está crendo, você vai derrubar porque está na tua vida. Aí você vai ficar rodando uma coisa imaginária que puseram na sua cabeça. Aí grita, daqui 2 meses a campanha da muralha de novo. Mas não caiu? Vai fazer de novo, vai rodear de novo aquele que você derrubou há 2 meses atrás. Levantou de novo. Então eles criam essas coisas, mas a orientação, a estratégia de derrubar Jericó foi só uma vez. Depois Deus nunca mais repetiu aquilo em lugar nenhum da Bíblia. A sarça apareceu uma vez. Depois nunca mais Deus acendeu uma sarça e falou com ninguém através da sarça. Aquele rei Josafá, que veio... Deus falou para ele assim, manda os cantores na frente da batalha. Então os cantores foram, veio aquela chuva de pedra, derrubou o exército inimigo. Ele só fez isso uma vez, Deus. Nunca mais Deus fez nada disso em todo o resto da Bíblia. Tem coisas que Deus só faz uma vez. Nunca mais repete. Agora, quando a coisa repete várias vezes, isso é a vontade de Deus que vai se cumprir. Por isso que eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Mas não foram eles que criaram essas coisas. Foi Deus que trouxe a informação, a revelação, e eles viveram pela fé na revelação de Deus. Está claro isso, meus irmãos? Vamos lá, em frente. Pela fé Raabe a meretriz, versículo 31, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jafté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Olha o que esses homens fizeram por meio da fé, ó. Os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Quem que fechou a boca de leões? Daniel, né? Foi criado um decreto que ninguém podia orar. Ninguém podia orar naquele reino lá. Então Daniel orava 3 vezes por dia. Pegaram Daniel e jogaram lá na cova dos leões. Foi Daniel que bolou isso? Não. Não foi Daniel que bolou. Foi uma coisa que aconteceu. Mas Deus deu fé para ele que lá dentro da cova dos leões, os leões não abriram a boca e não comeram Daniel. Não foi Daniel que elaborou isso e que creu e fez um projeto e falou, Deus agora vem e resolve. Não, foi... Aquela situação aconteceu e Deus interveio e guardou Daniel de toda aquela situação. Você percebe que é tudo ação de Deus. Ele comunica para o homem crê e aquilo é real na vida dele. Mas Daniel não inventou nada disso. Então cuidado com as invenções. Falar, Deus me revelou que tem que fazer isso, só para ele. Aí ele cria lá um fetiche e põe todo mundo para acreditar no que ele quer. E não tem nada da palavra de Deus. Continuando. Extinguiram a violência do fogo, versículo 34. Escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força. Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, olha aqui, não aceitando seu resgate para obterem uma superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram por prova de escárnios, de açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, a fio da espada, andaram peregrinos vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados. Ó, esse texto aqui, dificilmente alguém vai pregar que a fé dele leve a ele a ser maltratado. Dificilmente um pregador da mídia vai ler esse texto aqui, que pela fé essas pessoas sofreram por causa da fé. Eles não vão ler isso na televisão, eles vão falar só que você vai ser maravilhoso, vai vencer tudo, vai ter vitória, vai ficar rico, né?
Eles não vão ler que esses homens sofreram, foram apedrejados, maltratados, porque eles acreditavam. Dificilmente alguém vai ler isso nos dias de hoje. É um texto que lido assim, é desagradável. Versículo 38. Olha o 37 de novo. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos. Homens dos quais o mundo não era digno. Alá, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por quê? Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, lá do passado, sem nós do presente, não fossem aperfeiçoados. Então, olha, leia com calma nesse versículo 40. Eles viveram pela fé lá no passado. Por haver Deus provido coisa superior. Superior a quê? A tudo aquilo que eles viveram. Então Deus proveu coisa superior para nós do Novo Testamento. Muito superior daquilo que eles viveram no passado. Olha lá. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles lá do passado, os que creram lá, sem nós, não fossem o quê? Aperfeiçoados. Então, meu irmão, presta atenção. Nós queremos ter fé que faça a gente viver no mar de rosas, mas isso não é a fé bíblica. A fé bíblica é o conhecer a verdade, e eu vou viver por esse conhecimento que Deus me deu. Às vezes me desagrada. Às vezes nós somos desprezados por ser crente de verdade. Às vezes o parente não vai nos compreender. Às vezes a gente é perseguido, é criticado, é queimado, porque a gente vive pela fé bíblica. Às vezes entre esses monte de irmãos, eles querem que você faça aquele monte de campanha, você fala, não acredito mais nesse monte de coisa, já tenho fé em Deus. Eles vão te desprezar, dizer até que você está desviado. Mas seja lá o que for, viva pela fé. E se você não ficar rico, como eles prometem, passar uma vida inteira apertada, viva pela fé até o fim, porque isso é o viver pela fé. A fé às vezes não nos traz dividendos, mas o justo ele vai viver por aquilo que ele acredita da palavra de Deus. Está bem claro isso? Então ele citou esse monte de exemplos dos irmãos do passado, por quê? Porque até esse momento, esse Novo Testamento não é escrito. Então ele citou os homens do passado, ele está falando com os judeus, para mostrar como é que eles tiveram informações e eles creram. E agora? E agora no presente, eles estão recebendo toda a informação do Novo Testamento. Eles estão recebendo toda a informação de Jesus Cristo. Tiveram o exemplo daqueles que são os pais deles, que no passado creram. O que o apóstolo está querendo levar eles a fazer? Como os pais creram na informação que eles tinham naquele tempo? Então vocês têm que crer nessas informações atuais da nova aliança, do Novo Testamento, de Jesus Cristo, que foram explicados a vocês até agora. Está bem claro isso? Então ele citou exemplos emocionantes de homens de fé do passado. Mas agora quem tem que crer no presente, de acordo com as informações que eles estavam tendo, eram eles. Para que ele escreveu isso? Para os judeus. O que ele estava fazendo? Trazendo os judeus da velha aliança para a nova. Mostrando que Cristo cumpriu toda a velha aliança, estabeleceu uma nova. E agora eles têm que sair das tradições e crer na nova aliança. E os exemplos de fé que eles tiveram no passado, eles têm que ter agora no presente em quem? Em Jesus Cristo. Está claro isso, queridos? Tá? Olha como ele começa o capítulo 12 que nós vamos entrar. Olha lá. Agora chegou no ponto central, na conclusão de tudo. Olha o que ele fala. Capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas,
desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para quem? Para o autor. Olha lá que ele fala. Quem é o autor? O autor e consumador do quê? Então você entendeu isso? Quem é o autor da fé? Jesus. Quem é o consumador? É Jesus. Então ele apresenta aqui agora para os hebreus o quê? Olha firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Agora, tudo está em Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da fé. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Então, para aí um pouquinho. Agora ele apresenta como é, para quem que eles têm que olhar e para quem que nós temos que olhar. Então, se Jesus veio ao mundo, cumpriu o Velho Testamento, é o Cordeiro que substituiu os Cordeiros do Velho Testamento, é o sumo sacerdote, também é o sumo sacerdote, é o apóstolo, tem um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, estabeleceu a nova aliança pelo sangue dele. Então tudo agora ele fecha em Jesus Cristo. Então para quem que eles têm que olhar? Não dá mais para olhar para Moisés, não dá mais para olhar para o passado, aquilo acabou. Tem que olhar firmemente para quem? O autor e consumador da fé. Então agora ele fecha tudo em Jesus Cristo. Então é isso, meu irmão, que é andar pela fé. Você está cansado de me ouvir dizer isso. Nós olhamos para Jesus Cristo. A nossa fé está em Jesus Cristo. A nossa fé não está em nós, não está no nome de uma igreja, não está num apóstolo, não está numa profeta, não está numa reveladora. Nós estamos olhando para Jesus firmemente. Não abro mão, porque tudo proveio de Jesus Cristo na nova aliança. Então, nossa fé não está em nenhuma coisa a não ser Jesus Cristo. Nós estamos andando, olhando firmemente, seguindo Ele, olhando para Ele. Não temos espaço para olhar para a esquerda, para a direita, não ficar iludido com um monte de coisa. Está bem claro isso na sua mente? Então imagine eles agora recebendo essa palavra. Olha para Jesus, Ele é o autor e consumador da fé. Agora, olha o versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Que nuvem de testemunhas é essa? O que é uma testemunha que está vendo, que presencia os fatos? Que testemunha, que nuvem de testemunha que está ao nosso redor? Quem são essas testemunhas? Olha, nós não estamos vendo o mundo espiritual, a gente vê pela fé. Mas o mundo de Deus, os anjos de Deus, eles estão assim olhando a igreja. Eles estão habitando, existe uma nuvem de testemunhas espirituais, tanto de Deus como o diabo, porque o diabo está olhando para a igreja também. Então a igreja, ela está sendo assistida, tanto pelo mal, quanto pelas forças do bem. Eles estão sendo, tudo que acontece na igreja, o grande cenário da noiva de Cristo, o que está se desenrolando na terra, está tudo sendo assistido pelos seres espirituais. Deus vê, os anjos vê. E o diabo vê a derrota dele constantemente, diariamente na vida da igreja. Então existe essa nuvem de testemunha, olhando para a igreja, vendo o aperfeiçoamento da igreja, vendo a salvação. Nós estamos sendo vistos por esses seres de Deus, pelos anjos de Deus, essa nuvem de testemunho. O mundo, o que o mundo está vendo na igreja? O que o mundo está falando? Esses pastores são tudo ladrão. Fala a verdade, meu. O que o mundo está vendo? Um monte de pastor político que roubou, foi difamado. O que o mundo está vendo? Uma igreja que está pedindo dinheiro pela televisão direto. O que eles falam? Todo ladrão é pastor. Isso aí é a forma que o mundo está vendo. Não são essas testemunhas.
O que infamou o caminho da verdade? Esses falsos profetas que estão aí. Mas essa nuvem de testemunhas são os anjos de Deus que estão nos assistindo, são os seres celestiais de Deus que estão nos assistindo o tempo todo, olhando o aperfeiçoamento da igreja, as pessoas que estão sendo salvas, vendo a obra do Espírito Santo. Então tudo isso está ao nosso redor. Nós não vemos, mas está aí. Então ele fala, portanto, também nós, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunhas, o que nós temos que fazer? Desembaraçando-nos de todo o peso. Esse peso aqui não é pecado. Imagine que você vai fazer uma corrida, aquela corrida de 200 metros com barreira, né? Esses dias todos está passando na televisão esses esportes, né? Olha o tênis que aqueles corredores usam, uma coisinha leve, olha o que o Bolt usa, uma coisinha leve, roupas leves para voar, correr. Agora põe um coturno de um soldado, uma roupa de soldado, e tenta correr com aquilo. Então o que é peso? São coisas que a gente se apega, que a gente se amarra, que não é pecado, mas que se torna peso na nossa carreira. Vocês estão entendendo? Hábitos, costumes, manias que a gente tem, envolvimento com coisas, envolvimento com familiares. Não tem que abandonar seu familiar. Quantas coisas são peso na nossa vida e não é pecado? Fala, então ele está dizendo assim, ó, tudo que você puder se desembaraçar, tudo aquilo que vem te embaraçar, pesar, dificultar a tua vinda na igreja, o teu estudo da palavra, dificultar o teu caminhar, desembaraça tudo isso. Vai se desembaraçando, tira esses pesos. Então você tem que estar leve para a corrida, ponha certas prioridades espirituais na sua vida e fala assim, ninguém me arranca disso, nem pai, nem mãe, nem marido, nem irmão, ame todo mundo, mas ponha isso, se desembaraça do que pesa, porque a gente faz tanta coisa que embaraça, fala a verdade, que não é pecado, quanta coisa. Pensa uma delas que você faz, que aí chega domingo e fala assim, estou tão cansado, não vou para a igreja hoje. Fiquei em casa assistindo o Silvio Santos comendo macarrão, vai ficar bem gordo. Fala a verdade. Era para estar cheio de gente aqui no estudo bíblico, mas o peso segura um montão de gente em casa, que só vem de domingo. Não é verdade? O peso. Você não teve a mesma prioridade, eu vou lá de sexta-feira, vou e acabou. Você não vem? Largou o peso, senão você ia ficar em casa. Logo de sexta-feira eu vou pegar dormir, um sono, gente, quebrado. Largou o peso. E, olha lá, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então o pecado, as coisas erradas, os pecados que provêm do pecado constantemente está nos assediando. Né? Nós somos constantemente assediados a viver no pecado. Então largue tudo isso. E ele fala, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, as coisas de Deus, principalmente na palavra, é uma perseverança, é uma insistência, porque a nossa carne não quer as coisas de Deus. Ela não quer. Então, requer de nós uma perseverança numa mesma direção, no ensino, batendo naquilo, uma perseverança, completar essa carreira que nos está proposta. Então, para você crescer no conhecimento da palavra, tem que perseverar, estudar, lutar e estar em cima, marcando. Eu, como pastor, tenho que ter esse dia da semana para lutar com você, para a gente perseverar na palavra. E 11 anos seguidos, indo, para poder colher um fruto com vocês. Agora é mais fácil não fazer, ficar em casa, ou não é? Então, nas coisas de Deus, tudo é contrário. Se você quiser amadurecer, tem que perseverar, caminhar. Não é perseverar para ser salvo, você já é salvo. Mas eu tenho que cavocar, explorar a mina, ir fundo nas coisas preciosas da palavra, para poder crescer, perseverar. A nossa carne não gosta, não é? Eu já sigo a Jesus há 36 anos, tem hora que a carne está cansada, mas você tem que esmurrar ela, reduzir a escravidão e caminhar, sim ou não? É uma conquista isso aí, uma perseverança, né? Então o que ele diz? Pode falar.
O alvo é Jesus Cristo. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Então tem muitas coisas que querem nos tirar Cristo de vista. Muitas coisas, mesmo no meio da igreja, que quer, olha para cá, olha para lá, corre ali. Não, você tem que olhar para Jesus. Né? É que nem, de vez em quando eu estou dirigindo, estou indo lá para Mogi das Cruzes na minha sogra. Estou na estrada assim, a minha esposa fala assim, você viu aquilo? Eu falei, não dava para me ver benzinho. Eu estou aqui, ó, olhando na faixa, eu estou vendo aqui um caminhão atrás de mim, um carro aqui, eu estou olhando 4 coisas ao mesmo tempo, para frente e 3 dos lados. Não dá para fazer assim, ver a vaquinha passar. Não dava. Você viu aquilo? Eu falei, o quê? Quem está do lado, não está dirigindo, fica assim, né? Ó. Vê tudo, né? Quem está dirigindo está assim. Opa, o tempo todo assim, a vista assim. Tá ou não tá? A gente tem que estar dirigindo a vida espiritual o tempo todo atento, cuidadoso, ligado. Deixa os pesos de lado, entende? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Tudo aquilo que te embaraça, que fica te embaraçando, vai deixando. Seja lá o que for. Atento, algumas coisas você não vai ver. Melhor não ver, deixa passar. Não acrescenta nada, né? Olhando firmemente para o autor, agora ele apresenta Jesus como autor e consumador da fé. Então imagine para esses judeus, deixar de olhar para Moisés para olhar para Jesus. Você já pensou nisso? Deixar de olhar para Davi, para Salomão, e só olhar para Jesus firmemente. Primeiro ele dá esse monte de exemplo de fé, mas agora quem está vivendo a fé é eles, direcionada a quê? Não mais para lá, para o passado, mas direcionada para o presente. Jesus Cristo veio, ele é o autor e o consumador, é o que inicia a fé e o que consuma a fé, é ele, é só ele. Está claro isso na tua mente? Hoje no teu coração você só tem fé em Jesus ou acredita em mais uma coisinha paralela? Só ele, mais nada. Hoje não tem nem espaço para uma emoçãozinha aqui. Não tem mais. Nenhuma tentaçãozinha para imitar alguém ali. Não tem mais. Coração limpo. Por isso que Paulo disse, santificai a Cristo no vosso coração. O que é santificar a Cristo? Santificar é separar de tudo, né? Então ele fala, santifica a Cristo, separe Cristo de tudo, só Ele está ali no teu coração, mais ninguém, você não tem fé em nenhuma outra coisinha que vem concorrer com Cristo. Ele está ocupando o trono aqui, é só nele que eu creio, em nada mais. Guardado, santificado aqui dentro, ninguém entra, né? Agora vamos continuar a leitura, versículo 2 de novo. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, quem é ele? Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Então, quantas vezes você vai vendo quando Jesus começou o ministério, que a liderança religiosa queria assassinar ele? Quantas vezes ele chegou na cidade dele, em Nazaré, abriu o rolo na sinagoga e leu o texto, o Espírito do Senhor está sobre mim e tal, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, leu aquele texto lá do Velho Testamento. Quando ele fechou o livro, o que aconteceu? Ele diz assim, hoje se cumpriu literalmente essa escritura diante dos vossos próprios olhos. O que eles fizeram? Levaram ele lá no monte, queriam jogar ele lá para baixo, queriam matar ele. Quantas vezes as autoridades religiosas, que tinham que abraçá-lo e crer nele, intentavam matá-lo. Quando ele começou o ministério, começou um tormento na vida dele. Ele não tinha morada certa, ele vivia de monte em monte, de barco em barco. Quantas vezes você vê Jesus quebrado, um barco lá, maior tempestade, ele está tão cansado, dormindo, desgastado. Como Jesus foi perseguido pela liderança religiosa, como Jesus foi perseguido, a vida dele teve em risco, como tentaram matar Jesus, ele suportou tamanha oposição dos pecadores. Ninguém neste mundo suportou tamanha oposição quanto Jesus suportou.
contra si mesmo. E por fim pegaram ele, levaram diante de tribunal injusto, trocaram ele por Barrabás e mandaram que o matasse crucificado. Nós não aguentaríamos isso, irmão, não aguentaríamos. Negaríamos Jesus. Então suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Agora ele fala para nós: para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Qualquer coisinha, ai, estou angustiado, né? Fica com aquela alma caída o tempo todo, com medo, com depressão, qualquer coisa assim. Não, olha a oposição que ele suportou para te dar ânimo, né? Continuando. Versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até sangue. O que é a luta? Repare bem, aqui está pecado, não pecados. O que ele fala nessa luta contra o pecado, essa luta contra essa natureza maligna? Ainda nós não resistimos a ela até o ponto de sangrar, de morrer. Ainda nós não resistimos ainda a essa natureza, essa coisa chamada pecado que está em nós. Ainda nós falhamos muito, nós nos entregamos em tantas coisas, ainda somos frouxos nessa questão de lutar contra o pecado. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não resistis até o sangue. Estais esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco? Filho meu, não menospreza a correção que vem do Senhor, e nem desmais quando por eles é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho que recebe. E é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há quem o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Se você ler esse texto aqui, parece que Deus está com o reio na mão, descendo o reio nos filhos, né? Não. Ele só está dizendo o seguinte, que essa vida aqui é uma grande disciplina. E o nosso Pai vai nos disciplinar. Muitas vezes, para Deus mudar certas coisas no nosso caráter, na nossa cabeça, Deus permite que algumas coisas ruins aconteçam na nossa vida. Não é que o diabo vem te tocar, não é isso. Mas Deus permite algum tipo de sofrimento para despertar você para um mal que você está acobertando e que precisa mudar de vida. Às vezes Deus permite para que você tenha mais profundidade em certas coisas, você passar uns meses da sua vida numa dificuldade difícil, que não é a ação do diabo, mas Deus quer exprimir de você alguma coisa das tuas entranhas, para que você seja muito melhor amanhã. Então é a correção de Deus. Então Deus vai nos corrigindo, vai nos acertando aqui, né? É que nem espremer espinha, toma uma espinha, você põe ela para fora, você é aquele pulso, né? Então às vezes, presta muita atenção nisso, Deus tem muito amor por nós, mas às vezes nós temos coisas na nossa natureza que são muito terríveis, e Deus tem que tratar dessas coisas dolorosas da nossa alma, do nosso caráter. Às vezes a gente veio lá com costumes do pai e da mãe, a gente é gente dura com todo mundo, Deus precisa mudar essa dureza. Então o que ele vai fazer? Às vezes ele vai nos disciplinar, nós vamos passar uns meses, passar algumas situaçõezinhas boas, que vai nos corrigir em tanta coisa, mas tudo com amor. Agora, ser tocado pelo diabo, jamais. Fomos libertos do império das trevas, né? Olha, eu sou uma pessoa que vivo debaixo de pressão a vida inteira, meus irmãos. Vocês não imaginam como eu vivo debaixo de pressão. Desde criança, com 7 irmãos, eu era o caçula. Eu sou uma pessoa que vive esmagada debaixo de pressão a vida inteira. Passo 1001 aflição. Eu nem entendia por quê, por causa do ministério. Vocês nem imaginam os conflitos que eu passo, né? Que vem de fora, que vem de outras pessoas, que vem de familiares, que vem de vizinho. Nossa, você nem imagina. Eu já tive uma vizinha que me ameaçou de morte. Você acredita nisso? Seu pastorzinho, vou te matar, com raiva que eu sou pastor. Você já passou por isso? Não. Já passei umas 300 vezes. Mas tudo isso é que dá uma força aqui dentro para você continuar, romper com as fraquezas das emoções. Eu prefiro a dor do que a alegria, porque a dor
te faz forte, a alegria te ilude. Mas quando você passa a disciplina, eu entendi que para pregar o evangelho eu tinha que passar por todos esses anos na minha vida. Senão eu não conseguiria ver o evangelho. Então, Deus nos açoita, né, nos disciplina porque somos filhos e Ele corrige como pai. Para quê? Né? Para nos aperfeiçoar, nos melhorar, nos amadurecer. Então, às vezes você pode estar enfrentando uma situação hoje, esses meses, terrível, difícil na tua vida. Diz, Senhor, oh Deus, tira isso e não tirou. Então fala assim, Deus, obrigado. O Senhor está me mudando nesse ponto que está me incomodando, tirando sono, que eu acho que eu estou sendo injustiçado, que eu acho isso aqui, isso está me fazendo um bem. Então eu vou aceitar e cumprir esse tempo de disciplina. Uma missionária, ela escreveu um livro sobre missões, então ela se achava preparada para fazer missão. Esses missionários lá do passado, né? Hoje em dia ninguém mais quer ser missionário. Então ela conta que ela teve que dividir um quarto. Eu já falei isso para vocês, não? Não? Já? Não? Então, não sei se eu vou contar bem direitinho, mas está aqui na minha mente. Então ela conta o seguinte, que o quarto que ela foi ficar para trabalhar na missão, tinha uma africana, tinha umas 4 mulheres, cada uma de um jeito, com uma personalidade. É que nem a igreja, né? E elas começaram a conviver juntas. E o que aconteceu? Uma era teimosa, outra era briguenta, outra irritava ela. Ela falou, mas Deus, eu vim para fazer missão, agora eu estou dormindo com essas mulheres que me atormentam. Olha, aquela não faz isso, aquela outra, essa é relaxada, e quando eu quero dormir, aquela faz barulho, eu não suporto mais isso. Ela começou a ficar irritada, briguenta. Tudo que ela era veio para fora naquela convivência com aquelas outras pessoas que queriam ser missionárias como ela. Por quê? Porque Deus precisava de uma missionária mansa, que não fosse brigar com ninguém, que fosse suportar os outros, que fosse... Como é que você vai para um país com costume tudo diferente? Como é que você vai se dar bem com eles se a sua cultura é totalmente outra? Você tem que se adaptar. Como é que vai ser missionário? Então ela conta que ela passou uns 4, 5 meses atormentada naquele quarto, uma não entendia a língua da outra. Terrível, ela teve vontade de desistir e ir embora. Deus tratando, preparando ela para ser uma missionária. Não era só ler livro. Não era só ler livro, precisava ser tratado aqui dentro, o caráter, né? Então ela conta que depois de 3, 4 meses, ela ficou tão irritada, ela passou por cada coisa, e um dia ela foi orar sozinha. Ela entendeu de Deus que o problema não era aquelas pessoas que ela estava lá dormindo no mesmo quarto. Ela tinha tudo aquilo dentro, ela que era irritada, ela que era tudo aquilo. E ela entendeu que Deus pôs ela na situação para pôr tudo para fora, para poder mudar o coração dela e ela ser feita uma missionária verdadeira para saber lidar com as pessoas. Então ela conta que depois que ela entendeu isso, ela começou a se entregar a Deus, e ela conta que ela foi tão mudada, que ela continuou com as mesmas pessoas, mas não se irritou com tudo aquilo que elas faziam. Ela foi mudada. Vocês estão entendendo, queridos? Então, às vezes, Deus tem que tratar com o nosso coração. Às vezes nós somos injustiçados. Às vezes nós somos criticados. Mas tudo isso é para pôr para fora o que está o veneno da víbora, que está dentro de nós. Não está na esposa, não está no marido, está em mim mesmo. Não está no filho, não, está em mim. Cada um aponta para si e fala, sou eu mesmo. Então essa é a disciplina, a correção de Deus para nos tornar pessoas mais capacitadas, que vão olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Entende isso ou não, queridos? Tinha um certo pastor que falava assim. O pastor falava assim, Deus, eu quero ter uma igreja grande, fazer a obra no mundo todo, né? Aí um dia ele teve uma visão, ele contou que teve uma visão. Um sonho que estava, quase que ele morre no sonho. Ele contou assim, que ele estava num campo bonito, tudo verdinho, né? Árvores bonitas, tudo, olha que lugar gostoso, parece que eu já estou no céu. Aí daqui a pouco ele
escutou, sabe aqueles trator que vem derrubando árvore com aquelas lâminas enormes? Daqui a pouco ele escutou um barulho de motor. Aí ele falou, nossa, é um trator enorme. Apareceu um trator enorme. Agora ele vai derrubar todas essas árvores, vai acabar com o boss. Só que o trator vinha para cima dele. Não derrubava nada, vinha para matar ele. Aí ele fala, Deus, me livra, Deus, é o diabo, não sei o que lá. Aí quando ele conseguiu ver, isso é só uma ilustração, tá? Quando ele olhou para quem estava dirigindo o trator, ele viu uma pomba dirigindo. Era o Espírito Santo, ele entendeu ali. Mas por que o senhor está fazendo? É o senhor mesmo. Sabe por quê? Porque você está pedindo coisa grande, mas você está tão amarrado por dentro, tão incapacitado, tão egoísta. E isso aqui vai acabar com você logo para resolver o problema. Aí ele acordou e escreveu o livro, A Patrola de Deus. Patrola é justamente esse tratorzão. Então ele conta que ele entrou em tanta crise, ele passou tanto problema. Depois que ele ficou bem mansinho, que a igreja dele cresceu. Então aquela patrola, aquilo que Deus era para acabar com aquele homem velho, ruim, que estava dentro dele. Então, meus irmãos, eu não vou me alongar muito nessa conversa aqui, mas eu sei disso que eu estou falando para você, né? Então às vezes surgem situações terríveis de raiva. Deus está pondo para fora, aqui no meio da igreja mesmo, para mostrar para a gente que a gente tem que ser tratado. Essa é a disciplina de Deus. Agora você não vê aquele falando, ó, Deus vai te pôr doença, te pôr na cama, o diabo vai te tocar. Não, é disciplina entre meu pai e eu. Deus não pode pegar aquilo que Jesus levou na cruz e desfazer a palavra e trazer e pôr em você de volta. Se na cruz ele me libertou do diabo e me libertou do império das trevas, ele não pode anular a obra da cruz e trazer o diabo para me tocar de novo. Vocês estão entendendo? Se na cruz ele levou todas as doenças, eu entendo que ele não gosta que o ser humano fique doente, porque ele vai pegar o que Jesus levou para me pôr de novo. Eu quero que você tenha esse discernimento. Tem gente que acredita que Deus vai pôr na cama toda hora, vai pôr doença. Se ele levou na cruz, por que ele vai trazer de volta o que foi levado para pôr em você? Ele vai te disciplinar de outra maneira. Às vezes são por situações. Então, depois que passa a disciplina, é que nem aquele vendaval, aquele furacão que passou e saiu só. Aí vem a coisa mais rica e mais maravilhosa. Um homem mudado por dentro, um homem novo, né? Vamos continuar a leitura. Só mais 5 minutos. Versículo 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em maior submissão ao Pai espiritual? Então viveremos, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. E depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos caídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminho reto para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Vamos ler. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se o quê? Da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio delas muitos sejam contaminados. O que é raiz de amargura? A pessoa fica amargurado com uma coisa, na igreja ou em casa. Aí ela sai, e porque ela está amargurada contra as pessoas, ela começa a falar mal. Ela vai trazendo a amargura dela, a raiz de amargura, pondo no coração de um monte, principalmente se é familiar. Aí vai falando para um, falando para outro. A amargura que ela estava sentindo, aquela raiz, ela vai passando para a esposa, para filho, para... Daqui a pouco está todo mundo falando a mesma coisa e todo mundo amargurado. Isso é uma contaminação terrível.
que às vezes pode acontecer, uma pessoa amargurada dentro da igreja traz um problema enorme, porque ela vai só falando da amargura dele, geralmente ela está com a razão e todo mundo está errado. Então, não deixa essas coisas, quando qualquer amargura vier, em nome de Jesus, isso não vai me dominar, né? Vou ler de novo o versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, qual por um repasto, né, por uma sopa, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Agora ele vai dar uma visão que eles tinham da velha aliança, do Deus da velha aliança. Olha lá. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som das palavras tais, que quantos ouviram suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Quando Êxodo 19, quando Deus desceu no monte. Até um animal, se tocar no monte, será apedrejado. Na verdade, tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e tremo. Mas agora nós, né? Mas tendes chegados ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arroladas nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos, o quê? O quê? E aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Você nasceu de novo? Nós temos um espírito aperfeiçoado. E a Jesus, o mediador. Isso, nós não estamos lá no Monte Sinai tremendo, atemorizado. E a igreja dos primogênitos arrolada nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tendo cuidado que não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa remoção destas coisas abaladas, como tinham sido feito, para que as coisas que não se abalam permaneçam. Por isso, presta atenção nisso, recebendo nós um reino inabalável, o que eu tenho que fazer? Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Porque nosso Deus é fogo. Retenhamos a graça pela qual, por esta graça, nós sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, vamos parar por aqui. Então, deu para captar. Agora nós vamos mudar de assunto. Começam os deveres sociais, deveres espirituais. Nós vamos, a semana que vem, terminar o capítulo 13 e acabou a carta aos Hebreus. O que nós vamos fazer? Você pode achar ruim, mas eu vou começar tudo de novo, recordar até o fim do ano que nós já vimos, para ficar bem gravado na tua mente. Tá bom, queridos?